Olá, meus amados, que o Eterno abençoe a todos e que Ele possa nos falar, como está nos desenhos que eu coloquei. Shavuot, teve o encerramento de Shavuot, né, os 50 dias, a entrega da Torá, que é a entrega de Yeshua próprio dito, porque Yeshua é a palavra, é a Torá viva. A descida do Pentecostes, tudo está ligado, tudo está conectado a esta festa. A palavra toda ela se conecta, as histórias se conectam para a vinda do Mashiach, para o resgate de um povo, para a remissão de um povo separado, escolhido, Shavuot, festa das semanas, e muitos falam Pentecostes, que é 50. Então, e quem declara Shavuot é Ruth. Quando vem Shavuot, quando vem festa de Pentecoste, a gente tem que lembrar Ruth. E se lê, né, em todos os judeus, quem estuda, leva Shavuot a Ruth. E eles estudam e lê Ruth. Então, nós temos que, falar da história de Ruth, né? O resgate desta mulher, essa mulher guerreira, essa Eshedhai, né, que fala em hebraico, Eshedhai, quem vai achar que é mulher virtuosa, mulher guerreira, valente? Então, vamos falar um pouco desta mulher conectando sempre. A Torá se conecta em tudo, igual eu falei, se conecta com as histórias. A gente se conecta, se você for levar Ruth, ela se conecta desde Adão a Noé, a Abraão, ela se conecta às histórias. Então, vamos, só para trazer o entendimento, vamos ler só uma parte de Ruth, para a gente começar. No partir do versículo 6, do primeiro, leia toda, é só 4 versículos, leiam em casa, leiam a palavra. E que o Espírito possa falar com vocês, e que a Arua, o Espírito Santo, possa pousar e ficar em cada um de nós. Fala assim: então ela se preparou para voltar da planície de Moabe com suas noras, pois na planície de Moabe ouviu dizer que Adonai dera atenção a seu povo ao lhe dar comida. Deixou o lugar onde estava com suas 2 noras e tomou a estrada de volta a Yehudá, a Judá, né, a Judeia. Desculpa. Então, para a gente começar a conectar Ruth, Moabe, o que significa a palavra Moabe? Moabe, que muitos falam Moabe, filha do próprio pai. A gente sabe, né, quem são os moabitas? Descendente de Ló com as suas duas filhas. Uma, eu esqueci o nome da outra terra, e Moabe, Ruth é descendente de Moabe. Então, e Noemi diz, né? E ali elas saem, elas vão para esse lugar porque há uma fome, como está aqui descrito. Só vou resumir, né? Mas eles são de Betlehem, que é Belém. E ao narrar aqui, a gente já sabe da história de que povo eles são. De que povo Abimeleque é. Elimelec. Muitos que às vezes o nome, dependendo da tradição, muda um pouco. Então, eles são da tribo de Judá, de Belém e Efrata, né, como está narrado. De qualquer maneira, viria o Salvador. Como a gente sabe que na história o Pai cuida de tudo. Como a gente sabe que tem que eu já até falei em estudos antes, prova, por exemplo, se como Boaz tivesse casado com Ruth e ela tivesse estado com um homem que fosse de outra tribo, esse filho poderia não ser diretamente da tribo de Judá. Então, até nisso, olha o cuidado do pai. E nos mínimos detalhes, o marido de Ruth era judeu, da tribo de Judá. Então, mesmo aquele que suscita herdeiro, que tinha a lei, né, do parente mais próximo, ou o irmão, no caso não tinha irmão, o parente mais próximo suscita herdeiro. Quem era o parente mais próximo? Boaz, da descendente de Judá, o marido dela, da tribo de Judá. Tudo conectado, da mesma tribo. Aí não tem como dizer, magia não é da descendência de Judá, porque tem lá telegonia, ou lá o marido dela antes era, não é? Porque a mulher casava virgem,
que tinha que se guardar, porque a mulher, ela é o receptáculo e tudo fica como quem... Eu já tenho até vídeo falando sobre telegonia, né? Então, tem isso. Não tem como conversas ou historiador falar, porque Abimeleque é da tribo de Judá. O marido de Ruth era da tribo de Judá, Malcom, que faleceu. E o que suscitou herdeiro é da tribo de Judá. Então, é linda, a palavra do Senhor, ela é linda. Ela é verdadeira, ela se conecta. Como eu vou falar aqui, a conexão de Ruth com Abraão. Deixava o outro, mas cada um lê. Eu vou trazer as conexões aqui. Vou falar um pouco das conexões. Para a gente trazer esse entendimento, a gente tem que voltar lá na história e vamos ler a genealogia, Gênesis 11, 29. Vamos ver aqui, Gênesis 11, 29. E que aí muitos podem dizer, genealogia, Abraão, que às vezes tá às vezes a leitura tá ali na nossa frente e a gente lê, como a gente ouve e a gente não vê o que a gente está lendo. E olha aqui que eu vou ler novamente, espero que os olhos de vocês também abram, leia. E falar, Abraão mentiu, ele mentiu realmente, ele mentiu falando que Ruth era sua irmã por medo. Mas no capítulo 20, se eu não me engano, de Gênesis 20, alguma coisa, fala lá que ele explica, falando que realmente ela é sua irmã, mas só por parte de pai, não por parte de pai e mãe. E ali ele explica. Só que será a palavra, nos originais, tem várias partes que estavam bem apagadas. Será? Porque eu vou ficar com esse texto que eu vou ler, e com aqui no capítulo 12, quem for ler depois da história, vê aqui que aqui no capítulo 12 ele manda Sara mentir, falando que é irmã dele, por medo do rei ali, do Egito, do faraó, matar, tirar a vida dele. Então, ela não é irmã de sangue dele, mas sim sobrinha. Está conectado que sobrinha é a mesma coisa de irmã, mas não é irmã. Ela não é... Porque o que está falando aqui, na Torá não fala que Terá tem outros filhos além desses 3. Não fala, porque com certeza estaria escrito. Por mais que tenha estudiosos, o que fala, tem o Midrash, tem... Não, a gente tem que focar no que a gente tem. Então tem esse texto aqui de Gênesis 11, a partir do versículo 22, que no começo do 11 está falando aqui, né, porque eles quiseram fazer um nome para si, os homens se juntaram e falavam, não, vamos fazer um nome, a gente vai fazer aqui, vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre, nós não vamos nos espalhar, não. Shem, por isso que o filho de Noé, né, Shem quer dizer nome, Hashem, que se escreve no hebraico Aleph e Dalet, né, que parece uma mãozinha e uma porta. Então, vamos ler aqui. No 12 está falando aqui que ele manda mentir, mas no Gênesis 20, alguma coisa, quem quiser estudar, procure. O que eu estou falando aqui não é de mim, é o que está escrito. Ele fala lá que é filha do pai, é irmã por parte de pai, mas não. Com certeza ali Abraão mentiu por medo. Por medo. A gente não vai julgar o nosso irmão por ter medo ali, né? Então, vamos ler aqui no versículo 26. A só genealogia que eu quero trazer. Terá viveu 170 anos e gerou Abram, Naor e Arã. É tanto que ele dá o mesmo nome do pai de Terá, tá? Da Naor, o pai de Terá chama Naor. Dá o nome do filho o mesmo nome, né? Naor. Eis a genealogia de Terá. Terá foi o pai de Abraão, Naor e Arã. E Arã foi o pai de Lot. Ponto. Ele dá esse pai de Lot porque o homem suscita herdeiro. Então, Arã, ele deixou uma linhagem. Ló. Ló é o filho homem de Arã. Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra onde nasceu, em Ur dos Caldeus. Provavelmente, por isso, acho que o pai deve ter ficado entristecido, que não é normal, até hoje não é. Imagine naquele tempo, o filho ia antes do pai. Então, acho que ele, com esse acontecimento, ele decide sair com Abraão, de Ur dos Caldeus. Ele decide sair. Então, Abraão e Naor
tomaram mulheres para si. Olha a conexão que eu quero levar aqui com Ruth. Então, Abraão e Naor, os dois irmãos, tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, vírgula, a filha de Arã. No 31. Terá, cadê aqui? Ele foi o pai, a filha de Arã. Ele foi o pai, quem foi o pai? Aqui, ó. Ele foi o pai de Milcá e Iscar. Então, quem foi o pai de Milcá e Iscar? Essas duas moças. Então, quem é essa Iscar? Que não fala aqui. Cadê o que tem falando? Quem casou com Iscar? Milcá casou com Naor, mas quem casou com Iscar? Você vê que o nome aqui foi mudado. Aqui é Sarai. Essa Iscar é Sarai. No 30 tá. Sarai era estéril. Por isso não teve nenhum filho. Aí fala que Terá pegou, né, Lot e saiu dali. Então aqui está falando essa Iscar é Sarai. Porque tinha o parente resgatador. Elas ficaram sem o pai. Para tomar, que o pai que era o provedor, que tomava conta, tinha que ia gerar prole, mas eles deixaram duas mulheres no mundo. Quem ia tomar conta delas? Então, quem eram os parentes resgatador? Os dois irmãos ali, Abrão e Naor. Então, eles casaram com as suas sobrinhas. Milcá casou com Naor e Abraão casou com Iscar, que é Sarai. Está conectado. E aí tem a explicação. Por quê? Cadê na Bíblia falando? Vai falar de Milcá que casou com o seu que é tio, né, no caso, com o seu tio Naor. E Iscar casou com quem? Não ia estar falando? Então, quem é essa Iscar? Sarai. Então, Abraão casou com a sua, o quê? Sobrinha, filha de seu irmão morto, Arã. Para trazer a conexão de resgate. Que a história de Ruth é de resgate. Ela ficou viúva. Quem era o parente resgatador que tinha que casar com ela para suscitar herdeiro? A conexão está aí do que eu estou querendo trazer a profundidade disso. Então, a palavra do Senhor, ela é clara, às vezes está nos nossos olhos, nós que não enxergamos. Porque às vezes a gente não lê, a gente tem que ouvir e depois ler com a presença da Arua sempre. Porque ela é que nos revela, o Espírito de Deus é que nos revela. Então, se conecta essas histórias de resgate, que é a história de resgate. E além da história de resgate, é muito além, é só uma parte que está falando, acho que eu estou juntando as histórias de resgate. Se a gente for levar lá para a história de Adão, tem conexão, que Adão não perde um filho, o Caim não mata Abel, e aí depois de 130 anos mais ou menos, ele novamente tem um filho, Sete. O próprio pai é o resgatador, que ele depois de anos, novamente deita com a mulher, e o Senhor dá Sete, ele resgata, ele suscita herdeiro. Daquele filho que perdeu, que a própria mãe fala, o Senhor me deu no lugar, então ele substituiu Abel, é uma substituição, ele fica no lugar daquele o Senhor me deu Sete. Que aí vem toda a genealogia, Noé, qual é o de resgate. Ou a obra do Senhor, como é maravilhosa, de resgate nossa, de nossas vidas, daqueles que são dele, que escolhe ser fiel a ele, a cumprir as suas leis, os seus mandamentos, a confiar nele, a servir ele, não ser servido. Então, vamos só para trazer a conexão, que muitos pode falar, que tem conexão. A conexão está aí. A conexão de Noé. A conexão de Noé também está. Noé também não tem 3 filhos. Um é amaldiçoado, que vê lá a nudez do pai e tal, tem toda aquela história. Não é? E aquela capa ali também tem uma profundidade. E esses 2 irmãos, que é Shem e Jafé, vai ali de costas, cobre o pai com aquela capa, não é?
Esse filho Shem é o mais velho, ele é um resgatador do irmão. Ele é o resgatador e se conecta, mas eu não vou falar aqui. Quem for, estuda, peça a rua para trazer o entendimento. Mas porque senão vai ficar grande o áudio, o que eu quero trazer aqui é a conexão agora de Ruth. Essa história é maravilhosa, Shavuot, festa das semanas, Pentecoste, a entrega da Torá, a descida da Ruach HaKodesh. Então, aí tem conexão. E aí, para a gente trazer mais um entendimento, Ruth ali, ela, que significa o nome Ruth? Porque nome tem importância. Às vezes as pessoas colocam o nome nos filhos e não sabem nem o que significa. O nome tem importância, o nome é a característica da vida daquela pessoa, até personalidade. Que ó Ruth, o que significa Ruth? Companheira, amiga. Ruth, ela provou isso. Do nome que ela tem, ela foi companheira da sua sogra. Ela não deixou a sogra sozinha. E ela tem conexão com Abraão. Quem foi que deixou família, terra e foi para onde o Senhor Deus falou, ia falar? Abraão. O que Ruth fez? Ali morreu o esposo da sua sogra, morreu o marido dela, o outro filho da sua sogra. E ela fez o quê? Ó a conexão. Orfa, só para trazer um entendimento, eu não vou ler, só vou narrar. Ali Noemi chora, ela fala, abençoa as suas noras, volta minhas filhas, volta para a sua casa, para as suas casas, para a sua terra, para os seus deuses, volte, porque eu já estou velha, eu não posso suscitar, eu não posso dar filhos para vocês casar, e mesmo se eu casasse, eu já estou de idade, vocês iam esperar. E elas choram juntas, as três choram. E ali, Orfa volta, porque o que significa Orfa? O nome tem, cada nome tem significado. O que significa Orfa? É pescoço, é nuca, que dá interpretação, daí vem a interpretação, né, que Orfa é aquela que volta, as costas, que dá as costas, né, aquela que volta. Então, Orfa voltou para o seu povo, depois de chorar ali, ouve o conselho da sua sogra e ela volta. E Ruth segue, Ruth, olha lá, Orfa voltou, volte também, minha filha. O que Ruth fala? Ruth não volta, ela é amiga, companheira. Ela fala, ela volta, ela não te deixarei. Volta, Ruth, ouve lá igual sua cunhada. Siga lá o caminho da sua cunhada, o exemplo dela. Ruth disse o quê? Não fique insistindo para me voltar. Não me insta de estar do teu lado. Não te deixarei. Pare de me seguir. Não te deixarei, não pararei de te seguir. Porque aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, ficarei. Seu povo é meu povo. Seu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, morrerei. E ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição. E também piore se algo além da morte me separar de você. Olha a profundidade, ela é companheira. Muitos usam esse versículo para casamento. Mas qualquer dificuldade, não amo mais. Né? Muitos usam esse versículo, mas olha a diferença. É um voto, casamento é um voto. Muitos por qualquer coisinha desistem um do outro. Essa mulher não. Ela é uma Eshetai. Ela é valente, ela é guerreira. E além de tudo é companheira. Ela é amiga, não desiste. Ela não desistiu, ela falou, não, insta, eu não te deixarei. Olha a profundidade. Não te deixarei por nada além da morte. Só a morte pode me separar de estar com você, de estar cuidando de você. Aquela mulher não tinha mais ninguém, ela perdeu tudo, o marido, os filhos. Pensa ali na amargura que estava essa mulher. E ela tem o Senhor desse conforto para ela dessa. Não é uma nora, é mais que uma filha. Quantas filhas abandonam seus pais? Por isso que há, né, Provérbios, amigos mais chegados que irmão.
Amigos mais chegados que irmão, porque amigo, por isso que Abraão é chamado amigo. Porque ele ouve o Senhor, ele deixa tudo como Ruth ali. Ela não voltou para os parentes dela, para a casa do papai e da mamãe dela, para a terra dela. Ela ouviu a voz dela, falou, seu Deus, eu vou seguir o Deus ali, ó. É esse Deus aí que eu conheci com vocês, com você, minha sogra. Então, a profundidade que nós temos que ter, que essa história e outras que são ligadas a ela, como a de Abraão, nos liga a nos aproximar de Deus, a servir ao Deus vivo. Abraão é chamado amigo de Deus, como Ruth, o nome do significado do nome dela, amiga, companheira, que não sai do barco, não pula do barco quando o barco está afundando. Está ali, só a morte me separa. E a gente tem que estar ligada com o Pai, só a morte para nós afastarmos do Pai, para pararmos de crer no Pai, de confiar nele, só a morte. E não existe morte para aquele que crê e confia nele. Abraão, a busca de Abraão era por um Deus, porque ele queria servir a um Deus. E os povos, qual a diferença dos povos e de muitos lugares aí que a gente vê, não vou citar nomes, eles querem um Deus para servir eles. Os povos lá, pagão, eles queriam um Deus para servir eles. Como tem muitos aí, indo para os templos, lugares, mas eles querem um Deus para servir eles. Eles não buscam Deus para servir. Espero que todos captem a profundidade desta palavra. Nós temos que ser como Abraão, buscar um Deus para servir como Ruth, buscar um Deus para servir, para fazer a vontade, não a nossa. As pessoas buscam esse seu santo faz ali, não é assim? As pessoas falam que são devotas a santos. Que pode ser até pessoa, mas elas beijam no pé da imagem e faz ali o voto. Pede ali, ó, a pessoa me dá. Aí acontece, depois vai lá pagar o voto. As pessoas, e se não cumprir, tem muitos que falam, bota até de cabeça para baixo, para de, esse aí é fraco. As pessoas querem isso, querem ser servido pelos deuses com D minúsculo. Mas o Deus dos deuses não é assim. Nós é que servimos Ele e Ele cuida de nós. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele cuida de nós, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da erva do campo. A coisa pode estar difícil, mas porque a coisa está difícil, por que Deus está fazendo isso comigo? Você vai parar de crer? Olha a situação dessas mulheres de Ruth e de Noemi. Elas pararam de crer, de confiar no Senhor? Não. Ela ali até fala, quando ela chega, as mulheres tudo ficam alvoroçadas. Oi, Noemi. Ela não me chame Noemi. Que o que significa Noemi? Não é? É generosa, bondosa. Me chame de Mara, amargurada. Não é? E porque ela tinha perdido. Assim foi a vontade do pai. E ela não amaldiçoou o pai por ter levado. Foi um incidente, uma tragédia que acontece com qualquer um. Mas através disso, o Senhor viu a fidelidade dessas mulheres. E o Senhor viu a fidelidade de Ruth. Então, e cada nome tem um significado. Que nós possamos estar cada dia conectados na oliveira verdadeira. Com Adonai, o Pai que resgata seus filhos que estão longe. Então, e o significado do nome, vou falar de mais alguns. O que significa Boaz? Boaz é força, é rapidez. Obed, que é o filho de Boaz com Ruth, é adorador, aquele que adora. Jessé, o que significa o nome Jessé? Que é filho de Obed, servo do Senhor. E Jessé, que tem um filho que é Davi. Tem muitos aí que tem muitas falácias. Davi não era filho de Jessé. Como engano. E o significado de Davi, que não é o propósito, é amado. Amado do Pai. Que tem conexão quando Yeshua foi batizado, que no finalzinho eu falo. Então, muitas falácias. Cuidado com as pregações. Cuidado com aquele que fala. Quando tem muitas pregações que falam que Davi, porque Davi escreveu lá,
Eu nasci em pecado. Nasci, fui gerado em pecado. Ai, Davi não deve ser, é tanto que ele ficava lá desprezado, o pai não gostava, os irmãos desprezavam, ele ficava lá. Ah, ele não deve ser filho lá de Jessé, não. Ou a mãe traiu, ou a mulher deve ter sido abusada. Imagina naquele tempo, tu acha que se tivesse acontecido isso, aquela mulher estaria viva para criar Davi, porque ela é o exemplo de Davi. Davi escreve salmos falando: ouve, Senhor, inclina os teus ouvidos, ouve a oração do filho da tua serva. Essa mulher é uma Sheithai, é uma guerreira, é uma valente, que cuida ali do seu filho, de todos, mas daquele ali que é desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, por causa de o quê? De um estereótipo que muitos gostam de olhar, por causa do estereótipo, porque ele era avermelhado, ele era tido como Edom. Ele era ruivo. Ele era ruivo e destaque não era tanto pela estatura, porque ele era ruivo. E ruivo naquele tempo era tido como Edom. E aí, por que ele era ruivo? A descendência de Davi, de onde que vem? Ruth era porque houve de dois povos o Senhor fez um. Não tem a profecia que de dois povos o Senhor faria um? Porque houve a mistura. Aqui de Ruth já está já lá adiante. Mas desde lá, vamos lá para ajudar. Quer saber da genealogia de Davi? Vamos lá. Tamar. Tamar, quem é Tamar? Que casa com o filho de Judá, que é o filho de Jacó. E ali os filhos morrem, e aí tem toda aquela história. Então Judá tem um filho, que é, como que é o nome dele? Pérez, que significa o que? Brecha. O Senhor vai tampar a brecha. Pérez é o filho de Tamar, que significa palmeira, um Judá, que todo mundo sabe que é louvor. Não é isso? Então ali já vem dali a genealogia de quem é Davi. Já vem ali a mistura, quem é essa Tamar. Depois, quem mais? Caleb. Caleb era judeu? Não, a mulher de Caleb era judeu. Era judia. Descendência de Edom. Dessa descendência de Edom, Caleb também faz parte. Vamos, outro parente próximo, Raabe. Raabe também não era do povo lá. Ela fez parte do povo. Ela ouviu falar das histórias e ela creu, ela escondeu os espias. E quem estava entre os espias? Salmão. Estava Salmão e estava Caleb, né? Quem estava entre os espias? Salmão. Salmão da tribo de Judá. É aí o descendente de onde vem o Machia também. Casou com uma que não era judia. Não é isso? E muitos acham que tem que ser só por parte da mãe, que é judeu. Lá, Caleb era o judeu. Ela não era judia, Raabe. Casou, que teve quem? Quem é o pai? Quem é a mãe e o pai de Boaz? Salmão e Raabe. Olha aonde que Boaz é, de quem Boaz é filho. E depois Boaz vai e resgata, tem toda essa história. E quem é que casa com Boaz? Com Ruth? Com a não gentil, com a Moabita. Lá a descendência de Ló, lá, ó, dampando sempre brechas. Quem é que casa? Boaz. Com a não gentia, com a não do povo. Ela não era de nenhuma tribo, não. Ela era de um povo lá, ó, de uma Moabita. Casa com judeu, da tribo de Judá, da descendência onde vinha o Machia, da tua descendência gerarás reis, da descendência lá, ó, de Sem, de Shem, da tua descendência, o Senhor não prometeu para Abraão, de tua descendência sairá reis. E quem é o rei que depois veio? Não tinha reis. Davi é o primeiro rei que unifica o reinado. Porque não tinha, era juízes, não é? Então, sobre a genealogia de por que Davi era vermelho. Porque pode. A descendência foi toda misturada, mas porque vem de dois povos, o Senhor fez um. Edom estava ali misturado no sangue. E ele nasceu ruivo, com a cor lá, o estereótipo, e o pai ali não queria porque era mal visto. Bota ele lá longe para ninguém ver esse menino. O menino é vermelho.
E os irmãos todos menosprezavam, os irmãos todos de aparência lá guerreiro, tava lutando lá no exército de Saul. Desprezava, mas não quer dizer que ele não era filho de Jessé, não. Ele é filho sim de Jessé, do tronco de Jessé que está lá a promessa. Como é que as pessoas não ligam quando eles pregam uma heresia dessa, falando que Davi não é filho de Jessé? Porque ele era ruivo, porque ele era vermelho, porque ele era desprezado. Porque então tá falando, é um machinho, então, qual é a descendência? Temos que ter cuidado com o que a gente fala. Tem que estar conectado com a Torá. Davi é filho, sim, de Jessé. Ele era desprezado pelo pai, pelos irmãos, mas ele tinha uma mãe, uma Eshet-Rai, que é amiga, que é valente, que é guerreira, que não desiste dos seus, que luta. E ela foi o exemplo para esse filho. E esse filho foi guerreiro. Ele lá, sozinho, lá cuidando das ovelhas, ele matou, foi um leão e um urso. Depois matou um gigante, o Golias. Então, as histórias se conectam. E a história, se for falar aqui, tem muita coisa para falar, senão o áudio fica longo. E as pessoas hoje não gostam de ouvir falar do Senhor, não é? Então, a geração, em cada geração dessas. Eu vou falar só de geração a geração. A primeira geração igual de Adão até Noé. 10 gerações se passaram. Uma miniã, né? 10 gerações. Porque o Pai não quer muito de nós. E de Noé até Abraão, 10 gerações. De Abraão até Isaac, 10 gerações. E de Abraão até Isaac. E de Isaac até Boaz, 10 gerações. Que daí veio esse Obed. E que aí vem falando, né, das outras gerações. Eu estou falando de geração do começo, de 10, da Miniã, que o Senhor fala. Como está escrito, só para encerrar, no versículo 4, que termina falando de gerações. Vamos falar. Vamos começar desde o versículo 17. As mulheres da vizinhança lhes deram nome. Elas disseram, um filho nasceu a Noemi. Por quê? Noemi, porque o outro lá desistiu? Que leia a história. Por que o outro desistiu? Tem muitos que falam, lá Ruth se deitou nos pés. Quando você for ver o conselho, que a gente vai ler aqui, é que tem muitas pessoas que colocam sujeira na mente. Acha que Ruth ali se deitou. Não, que quando você vai ler a história, a Noemi dá conselho para Ruth. E tem muitos que fala palavras que eu nem vou falar aqui sobre Noemi. Mas os conselhos que ela dá, ela fala, e fique ali, e não se insta. Que tem uma palavra que ela fala, e não se revele. O que é não se revelar? Quando ela dá o conselho, que ela deita nos pés, né? Quando ele for dormir, que já comeu, já está todo mundo dormindo, que ela se deitasse nos pés, e ela fala, e não se revele, né? Na presença ao homem. Esse não se revelar é que não era para ela não ter outra intimidade, ela era só para ela deitar e ficar ali. Para ele saber que ele era o resgatador. Ele tinha que se casar com ela. Porque assim estava escrito na lei de Moisés, na lei que o Senhor deu para Moisés. Então, ela deita ali, ela ouve o conselho, tudo. E aquele homem, ele era um homem de responsabilidade. Ele não era nenhum novinho, como ele mesmo fala, ele não era um homem novinho, não. Ele já era um senhor de idade. E o outro, quando ele se deita, e aí ele, de madrugada, ele acorda, ele vê muito bem que aquele feito era maior do que os outros. E que ele a redimiria. Só que tem um problema que na frente dele tem um resgatador, tem um parente mais próximo. Tem um na frente que ele, mas que se ele redimisse, que assim seja, mas se não, que ele a redimiria. Então, no outro dia, né, ela sai e dá ali 6 éfas de cevada para ela, e ele sai para resolver. Só que o parente mais próximo, ele quer a terra, que está aqui escrito. Quando fala que ele tem que também casar com Ruth, que ele tem que redimir Ruth para suscitar herdeiro, ele já não quer. Ele fala, não, porque eu não quero que minha linhagem se contamine, porque ela não é do povo. Ele rejeita porque ela não é do povo. Ele fala, não, eu não quero que minha linhagem seja contaminada. Não quero misturar minha linhagem. A terra ele queria, quando fala que tem que casar com Ruth, que é uma estrangeira, não é do povo, ele fala, não quero misturar minha semente, não. Então ele sabia muito bem. Só que aí Boaz, e aí ele entrega, ele fala, não, então fique você, passa para você, quero não, pode ficar.
E aí tinha toda a história que tem que tirar o sapato, né, na festa de 10, porque 10, uma miniã. Ló, a cidade de lá não seria destruída se tivesse 10 justo. E aí ele redime, ele casa com Ruth e tem o filho. E aqui, por isso que ela é a avó. Ela é a avó, vem dessa mesma descendência, da mesma tribo. E é chamado, e chamam-no de Oved, que é Obed. O V é substituído pelo B, né? Mas no hebraico fala Oved. Ele foi o pai de Inshai. Olha as descendências, conta aí para você ver, dá 10 gerações. Obed, ele foi o pai de Inshai, o pai de Davi. Não é isso? Que aí tá fechando aqui. Ele é o pai de Inshai, o pai de Davi. Não tem outro pai não. Davi é filho de Inshai. E aqui no 18, eis a genealogia de Pérez. Pérez, quem é Pérez? É aquele lá da descendência. O Pérez é o pai, é o da tribo de Judá. Judá é o pai de Pérez. Eis a genealogia de Pérez, que é filho de Judá. Pérez é o pai de Esrom. Esrom é o pai de Ram. Quem é Ram aí? Todo mundo sabe, né? Ram é lá, pai de Moisés, de Abraão, né? Dessa descendência. Pai de Ram, que foi o pai de Aminadab. Abinadab foi o pai de Narsom. Narsom foi o pai de Salmão, olha aí. O pai de Salmão foi o pai de Boaz. Boaz foi o pai de Oved. Oved o pai de Inshai. Inshai o pai de Davi. Então se completa para não ficar longo o áudio, porque se for falar, tem muito a história, a gente tem que ler conectando as histórias e aí nos traz entendimento. Por isso, para finalizar, quando Yeshua foi lá em ser imerso por João Batista, porque João Batista tinha uma profecia, ele foi criado para isso, foi gerado para isso, para abrir o caminho, e ele não e foi para o deserto em toda a sua vida. Ele tinha que começar o ministério, né? Ele começou a batizar aos 30 anos. Mas antes disso ele estava no deserto ensinando. Mas ele começou e ele só viveu um ano, mais ou menos, pela história, 1 ano e meio, mais ou menos. E aí ele foi morto, não é isso? Ele foi preso antes disso. Mas ele veio abrir o caminho, ele batizava. Mas ele sabia, ele tinha consciência, porque ele foi falado. Quando você vê alguém sendo imerso, que o Espírito descer e ficar, esse é meu filho amado. Esse é o Messias. Por isso que quando ele foi imergir Yeshua, olha, sai uma voz vinda do céu. E olha o que essa voz disse. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho da raiz de Inshai. Esse é meu filho amado. Davi significa amado, em quem me comprazo. Este é meu filho da raiz lá de Jessé, dessa descendência de Judá, em quem me comprazo, que executa toda a minha vontade. As pessoas querem que Deus sirva, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Pergunte sempre, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero fazer a tua vontade. Leia a palavra, viva a palavra, cumpra os mandamentos do Pai. A lei, os mandamentos do Pai é vivo e é eterno. Seja fiel, seja um adorador, faça a vontade do Pai, não tenha medo das notícias, porque você é um filho resgatado do Pai. Leia essa passagem de Shavuot, seja cheio da Arua e não permita que a Arua se vá, que a Arua pouse em cada um de nós e que fique, que nós possamos andar neste caminho reto, porque a hora dos verdadeiros adoradores que adoram a Pai e Espírito em verdade é agora. E a hora é chegada em que nós veremos o nosso Rei vindo. Está perto, meus irmãos. Se gloriem, busquem se fortalecer nesta palavra que é viva, em nome de Yeshua. E feliz Shavuot, feliz Pentecostes, em nome de Yeshua. E então, só para trazer a conexão,
Para não esquecer, para ficar na mente a conexão do resgate do pai, do cuidado do pai. Moabe, então, da história que eu falei no começo, vem de Ló, né, e suas filhas. Ruth, então, é descendente de Ló, filha de Arã, não é isso? Filho de Arã. Irmão, filho de Arão, de Sarai e de Milca, não é isso? E irmão de Abraão e Naor. Os que são os redimidores, os que foram os redimidores de suas sobrinhas, filhas de Arão. Está tudo conectado. E para encerrar, na oração, vamos conectar. A gente tem que levar Yeshua em tudo. Yeshua, quando ele orou, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele não falou: faça a minha, Pai. Passa de mim este cálice. Não, ele teve que ser ferido, morto, como tinha que ser. Mas ele orou. Ele estava ali suando sangue. Ali. E ele: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas faça a minha vontade, Pai, porque o que eu fiz para merecer? Eu não fiz nada. Não, ele colocou: mas seja feita a tua vontade. E nós que nos achamos, muitos aí, eu posso dizer até algum momento até de mim, e tantos aí fala quando passa por dificuldade, que nós que nos achamos, eu sou servo do Senhor, sirvo ao Senhor. A gente tem que ser como Yeshua, servo do Senhor, porque Ele é nosso exemplo. Seja feita a tua vontade, Pai. Tá difícil, mas tá doendo? Tá. Mas seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Nós falamos: ai, Pai, tá tão difícil. Mas o nosso mais é para que o Pai tenha misericórdia, venha nos acudir, que nos coloque lá na bonança, nos coloque no sucesso, nos coloque lá por cima, porque eu sou cabeça, não sou cauda. O mais nosso é esse. Que seja feita a nossa vontade. Não é a vontade do Pai, não. Ó, Pai, tá assim, mas... Ó, Pai, faz assim, Pai. Ó, Pai, Tu é misericórdia. O mais nosso é sempre que a gente esteja por cima. Olha a diferença do mais. É o que eu queria colocar. A diferença do mas. Que não venha ser o nosso querer, nossa vontade. Mas temos que servir a vontade do Pai. Porque Ele sabe. Olha as conexões. Olha o que aconteceu, o desastre na vida desta família de Ruth, Noemi. Olha lá o resgate, o trabalhar quando faz as conexões aí, ó, quando se conecta lá Abraão. A história de Ruth é conectada a Abraão, que foi chamado amigo do pai. É profundo, meus irmãos. Meditem nessa palavra, levem as conexões, meditem o tempo todo no Pai. Ele tem visto as orações. Muitos, pode ser pouco, mas muitos estão chegando verdadeiramente, desejando ardentemente, com ansiedade que ele venha, porque esse mundo aqui, nós estamos aqui nesse teste, muitos estão desejando. Não temam a vinda do Cordeiro, desejem, porque é o que está escrito na palavra, ansioso que ele venha, que nosso teste se cumpra e que nós estamos aqui no último tempo, na última hora. Você foi escolhido para estar aqui. Então, seja forte e fortalecido em nome de Yeshua. Importante, meus irmãos, uma correção aqui. Quando eu falo que a morte, né? Só a morte pode nos separar. Mas é uma correção. Está escrito: nem a morte pode nos separar do amor do Pai. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do Criador. Então, corrigindo aqui que eu falei mais na frente, né? Pra gente ser fiel o tempo todo, como Ruth. E outro adendo, quando eu falo de Davi, quando fala que ele nasceu, quando está escrito lá que ele fala que ele nasceu em pecado, todos nós nascemos em pecado. Que fala lá que desde quando foi fecundado, desde quando é fecundado, nós já somos gerados para a morte. É nesse dizer que ele quis dizer ali no Salmo. Não que a mãe dele cometeu alguma coisa de errado, ou que aconteceu alguma coisa, que ele não é filho do pai dele. Então, corrigindo aqui e acrescentando. E mais sobre Raabe, que muitos têm o dizer, como eu falei lá da conexão que a mulher ela recebe, que fala de que Raabe, aí muitos pregam que Raabe era uma prostituta,
E que se for uma prostituta, então ela deitou com vários homens, ela ia ter semente dentro dela e que a semente estaria contaminada, se assim fosse. A semente estaria contaminada. Mas esta Raabe, historiadores e outros linha de pensamento que tem várias, né, judaicas, essa Raabe não era prostituta. Ela era dona, como se diz hoje, que tem pessoas que é proprietária de recinto. Ela sustentava a sua família. Ela era proprietária de, como se diz naquele tempo, taverna, que hoje fala bar, algum ambiente desse tipo, desse estilo. Ela era uma proprietária de uma taverna. E não quer dizer que uma pessoa é proprietária de um lugar desse que ela pratica os atos lá de uma prostituta. Não, ela era proprietária, ela tinha esse estabelecimento. Não importa, ela era dona. O que acontecia ali, se mulheres lá praticavam isso, mas ela não. Ela não. Com certeza. E nós vamos ter a certeza quando nós estivermos diante do tribunal do Senhor. Quando nós estivermos lá, Yeshua disse, naquele dia, não me perguntareis nada. Você vai saber para ela ser a que casou com Salmão, de onde veio a descendência do Machia, é porque essa Raabe não era uma prostituta. Eu afirmo, em nome de Yeshua, essa Raabe, como muitos pregam que ela é prostituta, ela não era uma prostituta. Essa mulher trabalhava para se sustentar. Quer dizer que uma pessoa está num ambiente, está trabalhando, porque está numa festa, ela trabalha naquele ambiente que pratica essas coisas, ela vai praticar? A gente tem que ter cuidado. A gente tem que analisar os pontos. Como que o Machia viria de uma prostituta? Que a gente sabe que a semente é corrompida. A gente tem que ter cuidado. Que suscita herdeiro. Quem se deitasse com ela ia suscitar herdeiro. Por exemplo, Salmão ia suscitar herdeiro de algum outro homem lá que ela ficou. A gente tem que ter cuidado que a ciência pobre é o telegonismo e o microquimerismo. Então a gente tem que cuidar dessa Raabe, era uma proprietária, não uma prostituta. É só para trazer o esclarecimento desta palavra de genealogia e para a gente deixar os pontos bem ligados, para que não corrompa a semente do Machia, como muitos estão fazendo aí, desacreditando que ele é o Machia. Não é? A gente tem que falar com a certeza e dar a palavra para os nossos irmãos judeus que precisam ouvir que o Machia veio, que ele é o irmão deles, para eles crer, para eles serem salvos também. Então é isso que eu queria acrescentar sobre Raabe, que é importante para ligar os pontos. Como eu liguei os pontos ali, falando sobre Ruth, que era da mesma geração. Que ela suscitou herdeira, ela não era de outra tribo não, ela era da tribo de Judá. O marido dela era da tribo de Judá. Ele era um parente. Como Raabe também, que casou com Salmão. Ela era uma proprietária, ela não era uma prostituta, não. Que esses paradigmas, que esses ensinos que a gente vai ouvindo, seja quebrado e caído por terra em nome de Yeshua, que nós estamos no fim dos tempos, como diz em Daniel. Cele este livro, deixe para o tempo do fim, que o Eterno traga esclarecimento para essa hora que nós vivemos, que é agora, a última hora, a hora do silêncio. Eis o grito, o noivo está vindo. Preparem-se, estejam com suas candeias cheias e com reservas, que o noivo vai estar vindo. O dia e a hora, o Pai não falou, para que nós ficarmos na expectativa, não anda dormindo, vai ter muito tempo ainda não, é hoje, é agora. Estejam prontos e preparados, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, o cinto sobre os lombos, o capacete. Não esqueça do capacete, a sua mente. Tudo começa pela mente. Às vezes nem precisa a palavra sair, a palavra tem poder, mas a palavra que está na sua mente já foi falada quando você pensa. É tanto que quem não fala não teria pecado. Ele fala através da mente e o Senhor ouve. A criança já responde por si, desde o ventre o Senhor conhece, e aquela criança já vai ser julgada, porque o Senhor conhece ela desde o ventre. A criança já se dá a entender, fala em Provérbios, a criança já se dá a entender se ela vai ser boa ou má, pelo andamento dela, pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pela sua fala. Em nome de Yeshua, vamos estar prontos e preparados. Um abraço em todos.